Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Covil. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que todo indivíduo deveria se preocupar, que é com memória autobiográfica. E nesse vídeo vai ficar claro do porquê que eu estou falando sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre como nasceu a ideia desse vídeo. A ideia desse vídeo ela nasce de um fenômeno que provavelmente já aconteceu com você, assim como aconteceu comigo. Que é, se eu te perguntasse agora, o que aconteceu na sua vida no ano de 2016, 17, 18, 19, 20, você saberia me responder com detalhes? Eu não sei qual a sua resposta, mas eu me lembro que quando eu joguei essa pergunta uma vez no Substack, em outro perfil que eu tinha na época, eu lembro que a resposta ela me assombrou, porque eu comentei algo similar ao seguinte: é assustador e bizarro como cada vez que eu tento lembrar do que aconteceu em certos anos da minha vida, eu não consigo me lembrar. Eu quero ler para vocês agora uma passagem do que eu escrevi no dia 21/7 desse ano de 2025, para vocês entenderem o poder a longo prazo que existe em você manter um registro autobiográfico. Acordei cedo, já tomei banho e fiz meu alongamento matinal. Bom, quero deixar registrado um sentimento que estou tendo a respeito do meu celular. Essa semana que eu fiquei sem internet gerou um efeito em mim. Ao ficar sem internet, querendo, abre aspas, de relaxar, fecha aspas, ficou bem claro o auto-engano que eu estava cometendo em buscar por distrações e ficar num ciclo de consumir sem produzir. Nesse tempo, eu precisei buscar o como lidar com isso, e acredito que Deus tenha me ajudado com isso. Não sei explicar o como, mas sinto que algo em mim mudou drasticamente. Penso que seja o meu retorno à vida espiritual. Desde que voltei a rezar, sinto como se um novo apoio está presente em mim, um apoio que me permite não abalar perante as notícias do dia a dia. Até o meu foco se intensificou. O professor Olavo tem me guiado na vida de estudos, compartilhando o que ele sabe. Inclusive hoje eu vou criar a minha lista bibliográfica de livros sobre literatura, economia, educação, priorizando sobretudo a ação. Bom, meu relato matinal se encerra por aqui, hora de agir. Isso aqui foi uma página que eu escrevi no dia 21/7 de 2025. E por mais que ele tenha um certo teor pessoal, eu resolvi compartilhar isso com vocês sobre a importância de você ser capaz de você olhar para a sua vida e extrair um determinado aprendizado. Porque por vezes, quando nós estamos na nossa correria do dia a dia, fica muito fácil de nós esquecermos até mesmo quem nós somos. E eu uso como base o seguinte: tem uma coisa que tem me chamado bastante atenção, que eu tenho um certo, não diria um hábito, mas uma certa curiosidade em buscar a origem da etimologia de certas palavras. A palavra ser humano, no árabe, ela tem um significado muito peculiar. Que ela significa que ser humano em árabe é aquele que esquece. E é curioso porque quando a gente compara, por exemplo, com um dos princípios da filosofia estoica, que é o memento mori, lembre-se que vai morrer, e você compara com isso que eu comentei contigo, você percebe, cara, se o ser humano, ele precisa lembrar que ele vai morrer, mas ao mesmo tempo ele é o cara que esquece, como que isso se relaciona na prática? E aí, a solução para isso, meus caros, é justamente você ter um diário. Eu sei que pode parecer um tanto absurdo, mas, cara, não é absurdo. Não é. Eu já até comentei isso no Substack também do Covil. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado na descrição, mas eu comentei isso em uma nota falando o seguinte: cara, diário não é coisa de mulher. Diário é uma forma de você construir memória autobiográfica. É claro que eu elaborei um pouco mais o meu pensamento nessa nota, mas o ponto é que, na medida que você consegue olhar para o passado e extrair certos aprendizados, você começa a identificar certos bloqueios emocionais que você tinha desde aquela época que por vezes estão influenciando o seu eu atual. E eu vou dar um exemplo muito pessoal de como isso se mostra presente, por exemplo, até mesmo hoje no meu presente. Hoje, pela manhã, eu fiz uma caminhada, corri pra caraca, e me senti muito bem. Aí eu voltei, e aí eu peguei o meu diário pra escrever sobre as tarefas que eu vou realizar hoje, enfim, escrever aquela escrita matinal. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu fiz de errado? Quais foram os meus erros da minha infância, da minha pré-adolescência, da minha adolescência e no início da fase adulta? E eu comecei a listar. Só que eu encontrei uma dificuldade nesse processo, porque se você for listar todos os anos da sua vida,
até agora. Você faz esse exercício. Faz a lista de todos os anos que você viveu até agora. E aí você começa a se questionar. Cara, o que eu fiz em tal ano? Quais foram os pontos altos da minha vida em tal ano? Quanto mais eu voltava para trás, de 2020 para trás, 2019, 2018, 2017, eu tinha uma lembrança mais vívida. Só que eu tentava 2016, 2015, 2014, 2012, 2011. Eu pensava, cara, tô tentando encontrar o que eu fiz aqui? Quem sou eu de fato em toda essa minha trajetória até agora? Porque, querendo ou não, gostando ou não disso, o fato é que o seu eu atual, a sua realidade atual, ela é fruto do ontem, e do ontem, e do ontem. É claro que eu não vou ser leviano em dizer que não tem os aspectos externos que também influenciam nisso. Mas o fato é que a gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Eu sei, pode parecer para algumas pessoas papo de coach, coisas do gênero. Mas eu quero que você realmente reflita sobre isso. Por vezes, isso eu notei muito, cara. Quando eu comecei a estar em ambientes de pessoas mais inteligentes, eu comecei a mapear certos padrões de comportamento e de pensamento que elas tinham. E um deles é justamente isso que eu tô comentando com vocês, que é a questão da preocupação em você manter uma memória autobiográfica. E eu vi um psicólogo falando em entrevistas. Não sei se ele é apenas psicólogo, mas ele também trabalha como psicanálise, mas ele falou uma coisa sobre a escrita que eu não tinha parado para pensar sobre esse ângulo. Mas quando você escreve algo no papel, não tem como você pensar alguma coisa diferente e você escrever algo completamente diferente. Ali é a atividade em tempo real que você consegue localizar qual o seu pensamento, o que você está pensando, qual a sua percepção sobre aquilo a qual você está lidando. Então isso é sem sombra de dúvidas, uma das ferramentas mais úteis que você tem no seu processo de clareza, no processo de registrar memórias. Sem falar também que tem o aspecto do aprendizado. Então, esse vídeo aqui, cara, sinceramente, eu vou ser honesto com vocês, eu não tava planejando gravar ele. Mas eu tava escrevendo no meu diário, eu tava pensando e refletindo, eu falei, cara, vou aproveitar, vou gravar um vídeo sobre isso, porque se isso aqui tem o poder de, cara, ser o fator decisivo na vida de um indivíduo, e tá sendo um fator decisivo na minha, eu preciso compartilhar isso com a minha audiência. As pessoas que estão me acompanhando e estão dedicando o ativo mais valioso que elas possuem, que é o tempo. Então, se eu vou ter o ativo delas, que é o tempo, então que seja para algo útil de valor. Então, agora vem a parte, digamos, estabiliza. Você falou tudo isso, faz sentido, mas aí eu quero que você me explique o seguinte. Como isso pode me ajudar de forma prática? Bom, primeiro, tem uma coisa que eu tenho percebido, principalmente lendo meus registros anteriores, porque eu não tenho só um diário, tenho vários. Tenho, acho, por volta de uns 5 diários. Acho que o ano que eu realmente passei a levar a sério isso, da questão da memória biográfica, autobiográfica, foi no final de 2022. Foi no final desse ano que eu comecei a levar mais a sério. E meu primeiro diário, ele começa nesse ano. E, assim, por que você ter memórias? Não é só memórias, mas tem várias formas de você registrar. Não apenas você ter um diário, mas o ato de você escrever, ele é quase como se fosse uma forma de você expressar de forma cognitiva o resultado do seu processamento da realidade, do que você está estudando. Por vezes, no processo, você pega, por exemplo, livros que tratam sobre aprendizado, pega a arte de pensar, pega a vida intelectual, pega a mente educada da Susan Bauer, que é um excelente livro também, recomendo bastante. Deixa eu pensar aqui em outro livro, aquele livro do professor P. Luigi, que é Aprendendo Inteligência, um excelente livro também. Inevitavelmente, qual o consenso que aparece nesses livros? A presença de você precisar escrever e tomar notas sobre o que você está lendo, o que você está processando. Esse exercício de você tomar notas e você escrever, perceba que ele não tem apenas uma única finalidade. Você pode ter o uso terapêutico, que é a escrita terapêutica, que é uma escrita mais voltada para você pensar sobre as suas crenças, você pensar sobre si mesmo, você registrar como foi o seu dia, para a longo prazo você ser capaz de identificar e construir uma espécie de visão sobre o seu eu do passado. Na medida que você consegue ter essa visão do seu eu do passado, você consegue extrair aprendizados para que você consiga pensar o seguinte, cara, se meu eu do passado, se eu fiz isso aqui, e parte da minha realidade hoje é fruto das decisões que eu tomei ontem,
Eu tô contente com o rumo que a minha vida tá levando? Eu tô mais próximo de alcançar meus objetivos? E eu percebo, essa é a conclusão que eu chego fazendo esse exercício de autoconhecimento, é que não se engane achando que ele é um processo que ele ocorre exclusivamente um dia e acabou. Não. É um processo que demanda a sua vida toda. No momento que você começa a buscar ganhar mais consciência sobre certas coisas, é um processo gradativo. Que você precisa estar sempre se colocando em ação. E olha, eu não tô querendo dizer, nossa, então eu escrevo todo dia. Não. Longe disso. Tanto é que a minha última marcação foi do dia 22/10. Sendo que no dia 23, eu olhando aqui meu diário, é claro que se vocês quiserem eu até mostro aqui, vocês não vão entender nada, porque a minha letra aqui é horrível. Mas, aliás, eu vou deixar aqui um pouco, vou gravar um vídeo mostrando meus diários. E aí, enquanto tá mostrando aí na tela, eu vou comentando sobre. Mas, como vocês já perceberam, a minha escrita, ela não é uma escrita que ela foi pensada para outras pessoas lerem. É uma escrita cuneiforme. Tanto é que, para você ter uma noção do nível que a minha escrita é, eu peguei um texto que eu escrevi em um pedaço de papel e joguei numa inteligência artificial. Cara, nem a inteligência artificial ela foi capaz de compreender e processar o que eu escrevi. Para você entender o nível. Para você entender o nível do qual eu tô comentando. Mas, assim, pra encerrar esse vídeo, que tá sendo bem honesto com vocês, tá bem gostosinho de falar sobre isso. Lá ele, que é isso? Mas tá sendo muito interessante falar sobre isso, porque, como vocês bem sabem, o Clube da Autonomia ele trata sobre autonomia. Só que, por vezes, a autonomia, isso é uma coisa que eu estava refletindo esses dias, ela não se limita apenas a certos ciclos da sua vida, a certas esferas da sua vida, não é apenas a esfera financeira. De que adianta você ter, por exemplo, ativos financeiros, se outras partes da sua vida estão defasadas? É por isso que esse processo de autoconhecimento, esse processo constante de você estar revisando e analisando a si mesmo, ele é tão necessário, sabe? Isso, inclusive, é muito importante para você até mesmo identificar bloqueios que você possui sem você perceber. Então, de uns tempos pra cá, eu tenho me interessado até mais sobre... Sendo bem honesto com vocês, eu tô quase inclinado, porque eu já tô decidido que eu vou fazer faculdade de economia. Tô procurando agora a faculdade, mas eu tô quase decidido também a fazer uma faculdade de psicologia, pra estudar Carl Jung, estudar psicologia. Mas aí eu tô pensando, porque não é uma decisão apenas que eu posso tomar em relação a um hobby. Porque eu percebo que também tem um aspecto profissional, de trabalhar com outras pessoas, mas enfim, não sei se isso vai ser minha praia, mas fica aí quem sabe no futuro, né? Mas eu vou deixar aqui um recado final pra vocês que dedicaram o tempo de vocês pra ouvir tudo isso que eu falei. É o seguinte, cara. Antes de você buscar o que você quer, pra você ter essa clareza sobre o que você quer, primeiro você passa por um processo de você entender quem você é. E quem você é um processo que você não, como eu comentei antes, não é um processo que ocorre uma vez. É um processo que você continua realizando. E a escrita é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores ferramentas à sua disposição. O que eu tenho feito? Poderia até utilizar fontes de pensadores, de escritores, de intelectuais, mas o que eu tenho feito e que tem me gerado um certo resultado na minha vida. Primeiro, tenha uma agenda, de preferência física, e tenha um caderno. Nossa, é algo muito complexo. Mas o que você vai fazer? Nossa, até gaguejei aqui, mas o que você vai fazer? Com esse diário em mãos, você pode usar para diferentes usos, mas nessa finalidade a qual a gente está comentando aqui, você vai usar para você registrar a sua vida. Você vai se acompanhar de perguntas constantemente. Então, com relação às perguntas, é algo bastante pessoal. Mas você pode, por exemplo, se fazer perguntas como... Aliás, eu poderia até dar as perguntas para vocês. O que é isso? O Lucas está falando muito de dar, é muito papo de dar ele, mas eu vou fornecer para vocês algumas fontes, e aí vocês, por conta própria, vocês elaborem as próprias perguntas com base nessas fontes. Eu vou deixar o link das fontes aqui. O primeiro, tem um livro do Donald Robertson, que é um livro chamado Pense como Imperador.
Eu sei que é um título um tanto meio vibe coach, mas é um livro interessante porque ele trata da história do imperador Marco Aurélio. Ele traz um pouco de história, do contexto da história do Império Romano, da dinâmica que o imperador Marco Aurélio ele lidava no dia a dia, desde a infância dele até a fase em que ele se torna imperador. É bem interessante porque você também ganha contexto histórico, mas também tem a parte prática, onde ele apresenta perguntas para você se fazer. Ele traz muito do embasamento de práticas históricas para avaliar o dia, para refletir sobre o que fez. Por exemplo, perguntas como: o que eu fiz de bom no meu dia, o que eu fiz de mal e o que eu poderia melhorar no meu dia. Então, vocês precisam ter perguntas acompanhadas que te façam pensar e refletir para que vocês tomem uma decisão mais assertiva sobre a vida de vocês. A próxima fonte são 2 podcasts que tem a parte 1 e parte 2. É 1 hora cada parte, mas eu garanto para vocês que esse podcast ele vai valer muito a pena. Que é o podcast do Alan Nicholas, chamado Vida Lendária. É o podcast, ele tá de graça no YouTube, vocês podem até encontrar em outro serviço de streaming, que é o Poder das Perguntas, tem a parte 1 e parte 2. Então ele apresenta diferentes perguntas, ele dá um contexto sobre o poder das perguntas e como elas são essenciais para que você consiga pensar, te fazer refletir. Por vezes perguntas mais profundas, porque as perguntas elas possuem diferentes gradações de complexidade. Tem perguntas que são mais simples, mas tem perguntas que parecem simples, mas elas exigem uma certa complexidade. Mas, em geral, o que a pergunta ela faz com você? Ela te obriga a pensar. E a última fonte a qual eu vou recomendar para vocês verem como eu tô bonzinho hoje, que é o artigo do... eu esqueci o nome do sujeito, mas é um artigo que tá no site do Coffee Nix, que é o poder das perguntas, que foi escrito por um hacker. Acho que era um hacker, no contexto do mundo hacker. Basicamente, ele te dá diferentes critérios para você elaborar perguntas mais específicas, perguntas que você consegue extrair muito valor, por assim dizer. Eu vou ficar por aqui porque, como eu comentei, esse vídeo aqui não foi planejado, tô gravando ele pela manhã, mas espero que tenha gerado algum valor para vocês. Porque no final, se você busca autonomia, se você busca um certo grau de liberdade, tudo começa com você, tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E nos vemos em breve.